o dia em que roubaram e derreteram a taça da Copa do Mundo no Rio de Janeiro. O Brasil precisou conquistar 3 Copas do Mundo para ficar definitivamente com o troféu mais desejado do planeta. Foram décadas de espera. Garrincha, Pelé, Zagallo, Tostão, Jairzinho e alguns dos maiores jogadores da história precisaram entrar em campo para que aquela taça finalmente pertencesse ao Brasil. Mas 13 anos depois do tricampeonato, 2 dos homens entraram na sede da Confederação Brasileira de Futebol e levaram tudo em poucos minutos. A taça estava protegida por um vidro à prova de balas. Só que alguém havia cometido um erro inacreditável. A parte de trás da vitrine era feita de madeira. Os ladrões renderam o único vigia, arrombaram a estrutura e desapareceram com o símbolo máximo do futebol brasileiro. Segundo a principal versão da investigação, a taça foi levada para o comerciante de ouro, cortada em pedaços e derretida. Mas o troféu nunca foi encontrado. Nenhum fragmento apareceu e até hoje ninguém conseguiu provar definitivamente o que aconteceu com ele. Essa é a história de como o Brasil levou 40 anos para conquistar a taça Jules Rimet e menos de 24 horas para perdê-la. A história começa muito antes daquele roubo. Na primeira Copa do Mundo, realizada em 1930, os campeões começaram a receber um troféu que representava a deusa grega da vitória. Anos depois, ele seria batizado de Taça Jules Rimet, em homenagem ao homem que ajudou a criar a Copa do Mundo. O regulamento trazia uma promessa quase impossível. O primeiro país que conquistasse o Mundial 3 vezes ficaria definitivamente com a taça original. O Brasil venceu em 1958, venceu novamente em 1962 e em 1970 a seleção de Pelé derrotou a Itália por 4-1 e conquistou o tricampeonato. A partir daquele momento, a Jules Rimet já não pertencia mais à FIFA. Ela pertencia ao Brasil. Era muito mais do que um objetivo valioso. Era a prova física de que o país havia se tornado a maior potência do futebol mundial. Mas aquela taça já carregava uma história estranha. 4 anos antes do tricampeonato brasileiro, ela havia sido roubada durante uma exposição na Inglaterra. A polícia britânica iniciou uma busca gigantesca. Mesmo assim, quem encontrou o troféu não foi um detetive. Foi um cachorro chamado Pickles. Durante o passeio, o animal começou a cheirar um pacote escondido próximo a uma cerca. Dentro dele, embrulhado em jornais, estava a taça Jules Rimet. Pickles virou uma celebridade. A taça foi recuperada. E a Copa do Mundo de 1966 pôde acontecer normalmente. Parecia que aquele troféu sempre encontraria uma maneira de voltar. Mas no Brasil, a história terminaria de uma forma muito diferente. Depois da conquista de 1970, a Jules Rimet foi colocada na sede da CBF, na Rua da Alfândega, no centro do Rio de Janeiro. Ela permaneceria exposta dentro de uma vitrine. A parte frontal possuía um vidro resistente, descrito como a prova de balas. Para quem observava de fora, a proteção parecia suficiente, mas os responsáveis pela segurança haviam protegido justamente o lado errado. A parte de trás da estrutura era de madeira. Segundo reconstruções posteriores, existia ainda um detalhe quase inacreditável. Enquanto o troféu original permanecia exposto, uma réplica teria sido guardada em um cofre. No dia 19 de dezembro de 1983, um grupo decidiu explorar exatamente aquela falha. O plano teria sido elaborado por Sérgio Pereira Aires, mais conhecido como Sérgio Peralta. Ele recrutou 2 homens que ficaram muito conhecidos por seus apelidos, o tal Chico Barbudo e Luiz Bigode. Naquela noite, os 2 entraram no prédio da CBF. Havia apenas um vigia no local. O homem foi rendido e imobilizado. Então os ladrões chegaram até a vitrine. Eles não precisaram quebrar o vidro, não precisaram explodir o cofre, não precisaram enfrentar um grande sistema de segurança. Bastou forçar a parte de trás de madeira que sustentava a estrutura. Em poucos minutos, a Jules Rimet havia desaparecido. Os criminosos levaram também outras taças, mas nenhuma delas tinha importância histórica do troféu da Copa de 70. Quando o roubo foi descoberto, o Brasil acordou diante de uma humilhação mundial. A taça, que havia sobrevivido à viagem, guerra, disputa internacional e até o primeiro roubo em Londres, havia desaparecido, dentro da própria casa do futebol. A polícia iniciou uma grande investigação, mas inicialmente não havia nenhuma pista concreta sobre o destino do troféu. O avanço do caso aconteceu por causa de outro criminoso, Antônio Seta, conhecido como Broa. Era apontado como um dos arrombadores de cofres mais experientes do Rio de Janeiro. Segundo investigações, ele havia sido convocado para participar do roubo, mas recusou. O motivo seria uma mistura de patriotismo e uma ligação emocional com o tricampeonato de 70. Depois que viu a notícia do desaparecimento, Broa foi quem procurou a polícia e revelou quem estaria por trás do plano. As autoridades chegaram aos suspeitos, mas encontrar os ladrões não significava encontrar a taça. A investigação passou então a seguir um comerciante argentino de ouro chamado Juan Carlos Hernanes. A principal teoria era aterrorizante. A Jules Rimet teria sido entregue ao comerciante, cortado em partes e colocado em equipamentos de fundição. Em poucas horas, um dos objetos mais importantes da história do esporte poderia ter deixado de existir. A taça, conquistada por Pelé, erguida por Carlos Alberto Torres e celebrada por milhões de brasileiros, teria sido reduzida a pedaços de metal vendidos clandestinamente. Essa se tornou a versão mais conhecida do caso. Mas existe um problema. Nunca apareceu uma prova definitiva do derretimento. A taça não era simplesmente um bloco de ouro maciço. Análises e relatos posteriores também levantaram dúvidas sobre os materiais encontrados nas instalações ligadas ao comerciante. Além disso, para qualquer colecionador clandestino, o troféu inteiro valeria muito mais do que o metal separado. Por isso, alguns investigadores passaram a considerar
considerar outra possibilidade. Talvez a Jules Rimet nunca tenha sido derretida. Talvez ela tenha sido vendida intacta no mercado negro. Nesse caso, o troféu poderia continuar existindo até hoje, escondido dentro de um cofre particular, longe das câmeras e dos olhos do mundo. Os acusados pelo roubo foram julgados, condenados, mas a Jules Rimet jamais reapareceu. Nenhum pedaço foi oficialmente identificado, nenhuma fotografia surgiu, nenhuma pessoa conseguiu apresentar o troféu ou demonstrar de maneira incontestável o seu destino. Em 1984, uma nova réplica foi entregue ao Brasil, mas era apenas uma reprodução. O objeto que havia passado pelas mãos dos campeões mundiais realmente havia desaparecido. Décadas depois, uma antiga base original da Jules Rimet foi encontrada em um porão da FIFA, lá na Suíça. Por alguns instantes, parecia que uma parte da taça roubada havia sobrevivido, mas aquela base havia sido substituída ainda em 1954 e nunca esteve no troféu levado da CBF em 83. O mistério permanecia intacto. Primeira vez em que Jules Rimet foi roubada, um cachorro conseguiu encontrá-la em poucos dias. Na segunda, não houve nenhum pickles, não houve resgate e nunca existiu uma resposta definitiva. Talvez a taça tenha realmente sido cortada e derretida no Rio de Janeiro, talvez algum colecionador tenha comprado o troféu e o mantenha escondido até hoje. Mas uma coisa é certa, o Brasil precisou de 3 títulos mundiais, alguns dos maiores jogadores da história e 40 anos de Copa para conquistar definitivamente aquela taça. E bastaram 2 homens, um único vigia e uma placa de madeira atrás de um vidro à prova de balas para que desaparecesse para sempre. Na sua opinião, a Jules Rimet foi realmente derretida ou ainda está escondida em algum lugar? Deixe a sua opinião nos comentários. Tchau, tchau.